Olá, seja muito bem-vinda ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou do sexo feminino, tenho 32 anos, sou parda, tenho cabelos pretos e tenho estatura mediana. Estou trajando uma calça de sarja e uma camisa preta e o ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Então vamos à nossa aula de hoje. Para hoje eu preparei para vocês o assunto de advérbios e orações adverbiais. Meus queridos, antes de nós irmos aqui para as questões, vamos revisar aqui o que é o advérbio, o que é essa classe de palavras e sobre o que é que a gente vai falar na aula de hoje. Vamos aqui, olha o que diz aqui a minha definição do advérbio, tá? O advérbio é uma classe gramatical que modifica o sentido de verbos, adjetivos ou outros advérbios. São palavras que indicam circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, entre outros. Ou seja, queridos, o advérbio é aquela palavrinha que pertence à classe das palavras invariáveis. Isso significa que ela não pode sofrer flexão, por exemplo, ela não tem plural, não tem feminino, ela é invariável. E ela se liga a um verbo, a um outro advérbio ou a um adjetivo para atribuir uma circunstância. E essas circunstâncias, elas são inúmeras. Pode ser uma circunstância de tempo, de modo, de lugar, enfim, são inúmeras as possibilidades aqui para usar esse advérbio, ok? Agora imagine só, eu posso transformar o advérbio em uma oração adverbial. Aí eu tenho, no caso, uma oração porque eu tenho um verbo. Por exemplo, se eu disser a seguinte frase, a professora saiu apressadamente da sala. Observa que dentro dessa frase o advérbio é a palavra apressadamente, pois indica o modo como a professora saiu de sala. Agora, eu posso transformar essa frase, aliás, essa palavra em uma oração adverbial. Eu poderia dizer assim, por exemplo, a professora que saiu da sala apressadamente chegou atrasada no compromisso. Vocês observaram que eu peguei o apressadamente, coloquei um verbo que saiu apressadamente, eu transformei o advérbio em uma oração adverbial. Então, o que é a oração adverbial? Vamos aqui para o conceito dela. Orações adverbiais são orações subordinadas adverbiais, são orações que dependem de uma oração principal, estabelecendo uma relação de advérbio em relação a ela. É sempre importante lembrar que as orações adverbiais, elas são subordinadas. Portanto, existe uma oração principal e existe uma oração subordinada, no caso, essa adverbial, que depende de uma outra oração para fazer sentido, além de estabelecer uma relação de sentido com essa oração principal. Certo? Vamos tentar observar esses conceitos dentro das nossas questões. Olha as questões que eu separei aqui para vocês. Então, vamos observar quais são os tipos de orações subordinadas adverbiais que nós podemos ter de acordo com o sentido que elas estabelecem como a oração principal. Essas orações subordinadas adverbiais, elas podem ser causais, que indicam uma circunstância de causa. Elas podem ser concessivas, que dá a ideia de concessão. Finais, que dão a ideia de finalidade. Comparativas, como o próprio nome já diz, que dá a ideia de comparação. Elas podem ser conformativas, que dão a ideia de conformidade. Proporcionais, condicionais, consecutivas, que dão a ideia de consequência, e finalmente as temporais, que dão essa ideia de temporalidade, certo? Vamos tentar fazer essas classificações dentro das questões que eu preparei para vocês hoje. Vamos observar aqui a questão número 1 da UEA Macro 2018, questão adaptada. Considere o texto de Rodrigo Duarte para responder a questão. Um dos aspectos mais óbvios de nossa realidade, amplamente difundido em todo o mundo contemporâneo, é a divisão do tempo de cada um numa parte dedicada ao trabalho e noutra dedicada ao lazer. Mas essa realidade atual, por mais evidente que seja para nós, não deveria nos levar à crença enganosa de que terá sido sempre assim. A divisão entre tempo de trabalho e tempo livre, inexistente na Idade Média e no período que a sucedeu imediatamente, se consolidou apenas com o amadurecimento do modo de produção capitalista. Isto é, após a chamada Revolução Industrial, que eliminou o trabalho produtivo realizado nas próprias casas dos trabalhadores, quase sempre com o auxílio de suas famílias, limitando as atividades à grande indústria, um estabelecimento exclusivamente dedicado à produção por meio de maquinário pesado, concentrando massas de operários em turnos de trabalho previamente estabelecidos. Um texto bem grande, um texto com uma linguagem um pouco mais técnica. Vamos observar o que a questão está pedindo da gente. Analisa o trecho destacado do texto. Mas essa realidade atual,
por mais evidente que seja para nós, não deveria nos levar à crença enganosa de que terá sido sempre assim. Observe que os conectivos que estão grifados aqui, ó, é o por mais que. E aí, pessoal, qual é a ideia que vocês acham que esse por mais que é uma oração subordinada adverbial, é uma conjunção adverbial? Que relação de sentido que ele está estabelecendo com a oração anterior? Vamos ver aqui. No contexto aqui se encontra a locução sublinhada. Locução, pessoal, é porque é mais de uma palavra, tá? Se fosse somente uma palavra, seria uma conjunção adverbial. Como é mais de uma palavra, a gente chama de locução adverbial, tá? No contexto aqui se encontra a locução sublinhada indica o quê? Uma causa. Será que estabelece uma relação de causa? Acredito que não, né? Uma relação de condição? Condição só vai acontecer tal coisa se acontecer esta outra coisa. Tem essa relação de sentido? Também não. De explicação, eu estou explicando um fato, ou é uma ideia de concessão? Aqui fica legal, essa daqui combina com o que está dizendo a questão, né? Concessiva. Mas, professora, como assim? O que seria essa ideia de concessão? Olha só, imagine que concessão é uma situação que não deveria acontecer, mas ela aconteceu. Por exemplo, observe o exemplo. Mesmo que Maria não tenha estudado, ela passou no vestibular. Por mais que Maria não tenha estudado, ela passou no vestibular. Observe que, como ela não estudou para o vestibular, a ideia é que ela não tivesse passado, mas ela passou. Então, houve uma concessão. Esses conectivos dão essa ideia de concessão, ou seja, uma situação que não deveria acontecer e acabou acontecendo. Portanto, a letra D de dado, ela é a nossa resposta, certo? Então, Manu, tem alguma dúvida com relação a esse assunto? Manda a tua dúvida aí pra gente. Vamos lá. Professora Lana, e quais são as principais conjunções que acompanham orações subordinadas adverbiais concessivas? Então, Manu, são muitas as conjunções que podem estabelecer essa relação de concessão, mas as principais são o embora que, ainda que. Essas conjunções, geralmente, elas estabelecem essa relação de concessividade, certo? Então, vamos agora para a nossa próxima questão, para nós conseguirmos esclarecer essas dúvidas com relação às conjunções. Olha o que diz aí a questão de número 2 da UEA CIS 3. Leia o trecho de Os Sertões de Euclides da Cunha para responder à questão. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhes a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É gracioso, desengonçado, torto, Hércules Quasímodo. Olha que expressão legal, né? Hércules Quasímodo. Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso. Aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida no manifestar de displicência, que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra a cavalo que sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos. Então vocês observem aqui que é um trecho de Os Sertões, do Euclides da Cunha, onde ele vai descrevendo o comportamento do homem sertanejo. Vamos pular a maior parte do texto para a gente ir lá para o que o enunciado da questão está pedindo da gente. Vamos lá. Ele grifou aqui um trecho para a gente. A cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Aí observem, pessoal, aqui a gente tem um conectivo, né? O conectivo se é a conjunção. Em relação ao trecho que o sucede, o trecho destacado tem sentido de quê? Vamos aqui para um exemplo. Observe, se eu disser assim, ó, se você estudar, irá conseguir passar no vestibular. Observa que é o mesmo conectivo, é o se. É em qualquer circunstância que você vai passar no vestibular? É óbvio que não. É se e somente se você estudar para o vestibular. Então observe que esse se ele tem uma ideia de condição, uma condição para que algo aconteça. Então nesse sentido, a única alternativa que nós temos correta aqui é a letra E, que traz a ideia de condição. As outras falam em finalidade, comparação, concessão, que nós acabamos de ver, e consequência não é o sentido estabelecido por esse conectivo, portanto, letra E, a nossa resposta. E aí, Manu, tem mais alguma dúvida sobre esse assunto agora pra gente? Manda sua dúvida de novo.
E quais são as principais conjunções das orações subordinadas, adverbiais, condicionais, professora Lana? Então, Manu, a principal conjunção condicional é o se. A gente também pode utilizar o somente se, são as duas conjunções que costumam aparecer com muita frequência quando a gente fala de orações subordinadas condicionais, ok? Vamos para a nossa próxima pergunta. O que ela diz aqui pra gente? Questão da UEA macro. Leia o texto para responder a questão. A população amazonense terá mais um mecanismo para denunciar crime ambiental. Trata-se do aplicativo Meu Ambiente, o qual permite que a pessoa faça, por meio do celular, de forma rápida e gratuita, denúncias de crimes ambientais como queimadas, extração ilegal de madeira e captura e venda irregular do pescado. Desenvolvida por voluntários do Instituto Amazônia Mais, uma organização não governamental, a plataforma promete facilitar as denúncias de crime ambiental diretamente para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Batalhão de Incêndios Florestais, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, o Ministério Público Federal e o movimento Ficha Verde. Observa que é uma linguagem técnica também, uma linguagem voltada para a esfera jornalística. Vamos ver o que o enunciado está pedindo da gente. Vamos pular essa parte do texto e vamos direto para o enunciado. Não são apenas, ou seja, esse apenas tem o sentido de somente, os órgãos públicos responsáveis pela proteção do meio ambiente. O termo destacado, esse apenas, expressa o sentido de que, olha só, não irei usar os dois materiais, irei usar apenas esse. Não dá uma ideia de quê, pessoal? De exclusividade, algo que é exclusivo. Então, se é exclusividade, a única resposta correta é a letra B de bola, portanto, ela é o nosso gabarito. Essa palavra apenas não dá uma ideia de finalidade, né, e nem de exclusividade, aliás, nem de causa e sim de exclusividade, não dá ideia de intensidade e nem de adição, portanto, somente a letra B, né, que dá a ideia de exclusividade. Ok? Vamos à nossa próxima questão para ver o que ela está pedindo aqui da gente. Questão de número 4 da FAMERP, 2019, diz assim. Leia a crônica de Clarice Lispector, publicada no Jornal do Brasil em 29 de março de 1969, para responder a questão. Perguntas grandes. Pessoas que são leitoras de meus livros parecem ter receio de que eu, por estar escrevendo em jornal, faça o que se chama de concessões. E muitas disseram, seja você mesma, concessão é abrir aquelas exceções, né? Um dia desses, ao ouvir um seja você mesma, de repente senti-me entre perplexa e desamparada. É que também de repente me vieram então perguntas terríveis. Quem sou eu? Como sou? O que ser? Quem sou realmente? E eu sou? Mas eram perguntas maiores do que eu. Muito típico da Clarice Lispector. Olha o que diz o texto. O trecho, por estar escrevendo em jornal e ao ouvir um seja você mesma, exprimem respectivamente circunstâncias de que? Se eu disser assim, por estar estudando muito para o vestibular, acabei passando. Pessoal, a causa de eu passar no vestibular não foi eu estar estudando bastante? Então, esse por estar escrevendo dá uma ideia de causa. E olha só, ao chegar na escola, a campainha tocou. Não foi no momento em que eu cheguei? Então, deixa eu deixar grifado aqui, Ao ouvir, ou seja, no momento em que ouviu um seja você mesma, aconteceu tal coisa. Então, esse ao ouvir dá uma ideia de temporalidade. Nesse sentido, a única alternativa correta para a gente seria a letra C, causa e tempo. Portanto, esse é o nosso gabarito. Certo, meus queridos? Então é isso, meus queridos. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre os advérbios e sobre as orações subordinadas adverbiais e as circunstâncias que as conjunções dessas orações acabam estabelecendo entre essas orações. Esses assuntos são importantíssimos para o vestibular da UEA. Então é isso aí, siga o Preveste em todas as nossas redes sociais. Até a próxima aula. Tchau, tchau!